só, agora sim, eu tenho ao vivo o Pedro Marconi junto comigo, que tem detalhes sobre um capotamento que aconteceu hoje à tarde, na marginal da 369 em Cambé. Pedro, parece que o condutor ali não ficou ferido, mas ele passou pelo teste do bafômetro e teria ingerido álcool antes de dirigir, ou seja, colocou em risco a vida das pessoas e poderia ter sido uma tragédia nesse caso, né, Pedro? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Exatamente. Esse homem passou pelo teste do bafômetro que deu positivo para a presença de bebida alcoólica no organismo. Falando com este condutor, com este motorista, ele negou, falou que de maneira alguma tinha bebido antes de dirigir e que a única coisa que consumiu foi um energético. Isso foi o que ele garantiu, mas o equipamento do bafômetro apontou outra coisa. Um acidente que você muito bem destacou, por muito pouco não terminou em tragédia. Ele seguia pela BR-369 no sentido de Rolândia para Londrina, ali na cidade de Cambé. Ele teria sido fechado por um carro, segundo ele, por um caminhão, na verdade, perdeu o controle e ele invadiu a pista contrária, indo parar lá na marginal da BR-369, no sentido contrário que ele estava, capotando antes disso, e as rodas ficaram para cima, destruição total nesse carro. E ainda bem que não passava ninguém na hora. No momento que ele atravessa, se tivesse um motociclista, um caminhão, um outro carro, poderia ter sido muito pior. Então, apesar de todo o estrago, ele não se feriu, mas tem essa questão da bebida alcoólica. Nós conversamos com um agente da Polícia Rodoviária Federal, que ele falou as sanções que este homem pode sofrer, que ele deve sofrer, já que deu teste positivo para a bebida alcoólica. Vamos conferir. A princípio ele está vindo de Rolândia, sentido Cambé. Ele perdeu o controle da via, do veículo, desculpa, e saiu de pista, vindo atravessar a rodovia em sentido contrário e capotou fora da pista. E chegou a fazer o teste de bafômetro nele? Deu algum resultado em relação a positivado para o consumo de álcool? Sim, a equipe, quando chegou ao local, começamos a conversar com ele, querendo averiguar o que tinha acontecido, e de pronto a equipe sentiu o odor na fala dele. E ele foi submetido ao teste de etilômetro, como é de rotina, como é de praxe. Foi verificado que deu 0,23, onde a infração de trânsito é até 0,34. A partir de 0,34 se configuraria crime de trânsito. Aí a equipe já está fazendo os procedimentos cabíveis, que vai ser o boletim de acidente, a multa em relação a estar dirigindo sob efeito de álcool, e a carteira dele vai ser suspensa pelo prazo de 1 ano. Colocou em risco a vida de todas as pessoas, né? Colocou em risco a vida de um trabalhador que está voltando para casa, colocou em risco a vida de pessoas que podem estar viajando, né? De famílias que estão na estrada. O cidadão vai lá, bebe, irresponsável, né? Coloca em risco a vida de todo mundo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Por sorte, esse carro capotou, foi para a beira da estrada, né? E não atingiu nenhum outro veículo. Eu vou voltar a falar com o Pedro, que tem mais informações sobre um outro acidente que acabou de acontecer também na Tiradentes. Pedro, é isso mesmo? Isso, uma mulher que também teria perdido o controle da direção e foi parar com o carro em cima de um muro. É isso que chama a atenção e nós vamos para lá. Daqui a pouco trazemos mais informação em relação a essa história. Também como que está o trânsito na rodovia, já com horário de pico. Tá certo, obrigado, Pedro. 18h19, a mulher parece que atingiu um poste, situação confusa por lá. Né, trânsito confuso ali na Tiradentes, ainda mais esse horário, 18h19. Daqui a pouquinho o Pedro vem ao vivo com mais detalhes sobre esse acidente. 18h20 agora.